Você sente como se alguma parte sua tivesse ficado presa na própria vida? Como se os dias continuassem passando, mas você não conseguisse mais se encontrar dentro deles? Você acorda, faz o que precisa fazer, resolve problemas, conversa com pessoas, cumpre responsabilidades, mas no fundo, parece que alguma coisa dentro de você ficou para trás há muito tempo. E talvez isso seja mais comum do que parece, porque o corpo sabe quando a vida deixa de ser vivida e começa apenas a ser suportada. Isso é muito profundo, porque existem pessoas que continuam funcionando normalmente por fora, mas por dentro se sentem emocionalmente aprisionadas, presas em rotinas, presas em relações, presas em versões antigas de si mesmas, como se a vida estivesse acontecendo, mas elas não conseguissem mais sentir presença dentro dela. E sabe o que é mais doloroso? Muitas vezes isso acontece tão lentamente que a pessoa nem percebe o momento em que começou a desaparecer de si mesma. Ela apenas continua e continua resolvendo, suportando, sobrevivendo, até que um dia percebe: faz muito tempo que eu não me sinto realmente viva. Isso é muito forte, porque tem gente que não percebe que ficou presa, só percebe que deixou de se sentir viva. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja reconhecendo exatamente essa sensação. A sensação de existir no automático, de viver dias que parecem iguais, de olhar para a própria vida e sentir que perdeu a conexão consigo mesma no meio do caminho. E talvez o mais assustador seja que por fora quase ninguém percebe, porque muitas pessoas aprendem a funcionar mesmo emocionalmente cansadas, aprendem a sorrir cansadas, a cuidar de todo mundo cansadas, a continuar cansadas, mas o corpo sabe. Ele sabe quando você está vivendo apenas para suportar mais um dia. Ele sabe quando sua mente está exausta. Ele sabe quando sua alma começou lentamente a se afastar da própria vida para conseguir sobreviver emocionalmente. E aos poucos, alguma coisa começa a desligar por dentro. A presença diminui, a espontaneidade desaparece, o desejo enfraquece, a leveza some e a pessoa continua existindo, mas já não consegue mais sentir a própria vida da mesma forma. Isso é muito profundo, porque às vezes a prisão mais silenciosa não é a física, é emocional. E é hoje que eu quero conversar com você sobre isso, sobre o que acontece quando alguém passa tempo demais sobrevivendo emocionalmente e começa lentamente a perder a conexão consigo mesma, porque dentro de alguns instantes eu vou te revelar porque tantas pessoas começam a sentir que a vida delas continua andando, mas alguma parte interna permanece parada no mesmo lugar. E talvez isso explique o vazio que você vem sentindo sem conseguir se colocar em palavras. Mas antes, respira fundo por um instante. Seu corpo não quer passar a vida inteira sobrevivendo. Ele quer voltar a encontrar você. E talvez seja exatamente isso que tanta gente esteja sentindo agora, sem conseguir explicar.
a sensação de que a vida continua andando, mas alguma parte interna permaneceu parada em algum momento do caminho. E sabe o que é mais estranho? Muitas vezes a pessoa nem consegue dizer exatamente quando isso começou. Ela apenas percebe que deixou de sentir presença dentro da própria vida. As semanas passam rápido demais. Os dias parecem iguais. As coisas acontecem, mas já não emocionam como antes. Como se existisse uma distância silenciosa entre ela e a própria existência. E isso dói num lugar muito profundo, porque o ser humano consegue suportar muito cansaço físico, mas começa lentamente a adoecer quando perde a sensação de estar vivo por dentro. E talvez você esteja percebendo agora o quanto sentiu falta disso, de sentir presença, de sentir verdade, de sentir conexão consigo mesmo. Porque quando alguém passa tempo demais apenas sobrevivendo emocionalmente, a mente entra no automático, mas o corpo continua tentando avisar por meio do cansaço, da falta de entusiasmo, da sensação constante de peso, da dificuldade de sentir prazer nas pequenas coisas. Porque o corpo sabe quando você começou a se afastar de si mesma para conseguir suportar a vida. Isso é profundo e talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas se emocionam tanto quando finalmente encontram espaços onde conseguem simplesmente respirar sem precisar performar força o tempo inteiro. Espaços onde não precisam provar nada, explicar tudo, sustentar o mundo emocional inteiro sozinhas, porque o corpo desacelera quando sente segurança. E eu acho que existe uma coisa muito importante acontecendo quando alguém finalmente se sente emocionalmente compreendido de verdade. E pela primeira vez, a pessoa sente que não precisa continuar carregando tudo sozinha para merecer acolhimento. Isso muda o sistema emocional humano, porque durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava suportar tudo calada, ser forte o tempo inteiro, continuar mesmo cansada, mas o corpo nunca quis apenas que você sobrevivesse. Ele queria que você se sentisse viva. E talvez seja exatamente isso que começa a mudar quando alguém finalmente encontra experiências emocionais que ajudam o corpo a voltar para si mesmo. A mente desacelera, o peito respira diferente, a pessoa volta lentamente a sentir presença nas pequenas coisas. E isso é muito bonito de ver, porque não é uma transformação forçada, é um retorno, como se aos poucos a pessoa começasse novamente a se encontrar dentro da própria vida. E talvez seja exatamente isso que tanta gente procura sem conseguir colocar em palavras. Não perfeição, não produtividade extrema, não uma vida perfeita, mas um lugar emocionalmente seguro onde finalmente consigam descansar da própria guerra interna. E talvez essa seja a razão pela qual algumas conexões mudam tanto a vida de alguém. Porque existem pessoas que não apenas escutam sua dor, elas fazem o seu corpo sentir que finalmente pode baixar a guarda. Isso é raro, muito raro. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto sentiu falta de ser acolhida sem precisar esconder o próprio cansaço emocional, sem precisar fingir que está tudo bem,
sem precisar sobreviver sozinha o tempo inteiro, porque às vezes o que salva uma pessoa não é a força, é finalmente encontrar um espaço onde ela possa voltar a existir sem medo. Daqui a pouco, eu quero te revelar o que começa a acontecer quando alguém finalmente decide parar de sobreviver no automático e começa lentamente a voltar para si mesma. Porque existe um momento muito importante nessa travessia, o momento em que a pessoa percebe: eu não quero mais apenas suportar a vida. E talvez seja exatamente aí que tudo começa a mudar. E no primeiro comentário desse nosso encontro tem um link que te leva a algo muito especial. E talvez essa seja a virada mais importante de todas. O momento em que alguém finalmente percebe que não quer mais viver apenas no automático. Porque sobreviver por muito tempo faz a pessoa esquecer como é realmente se sentir presente na própria vida. Ela acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, mas no fundo continua emocionalmente distante de si mesma, como se estivesse vivendo atrás de um vidro invisível, observando a própria vida acontecer, sem conseguir realmente se sentir dentro dela. E isso vai cansando profundamente, porque o corpo humano não nasceu apenas para funcionar, nasceu para sentir, para criar conexão, para experimentar presença, para existir com verdade. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas começam lentamente a mudar quando finalmente decidem parar apenas de suportar os dias. Porque alguma coisa dentro delas começa a pedir vida novamente. Não uma vida perfeita, mas uma vida onde consigam voltar a respirar sem tanto peso interno, voltar a sentir pequenas alegrias, voltar a perceber o próprio corpo, voltar a existir sem tanta guerra emocional silenciosa. E sabe o que começa a acontecer nesse momento? A pessoa começa lentamente a voltar para si. Porque não acontece de uma vez, acontece em pequenos instantes. Ela percebe que fazia muito tempo que não escutava uma música prestando atenção de verdade, que fazia muito tempo que não sentia calma ao olhar o céu ou não sentiam presença numa conversa, como se o corpo começasse lentamente a despertar depois de anos apenas sobrevivendo. E talvez isso pareça pequeno para algumas pessoas, mas para quem passou muito tempo emocionalmente desconectada, isso muda tudo. Porque o sistema emocional começa lentamente a reaprender segurança, reaprender presença, descanso, e aos poucos a vida deixa de parecer apenas um lugar de sobrevivência. E isso é muito profundo, porque talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava ser mais forte para conseguir sair desse estado. Mas talvez não. Talvez o que o seu corpo mais precisasse fosse parar de viver em ameaça constante, parar de carregar tudo sozinho ou parar de existir apenas em estado de defesa. E talvez seja exatamente por isso que certas experiências emocionais transformam tanto alguém, porque elas não apenas motivam, elas devolvem presença, elas fazem o corpo lembrar que existe vida além da sobrevivência. E isso muda completamente, profundamente,
a forma como a pessoa começa a olhar para si mesma, porque aos poucos ela para de se enxergar apenas como alguém cansada e começa a perceber que ainda existe vida dentro dela esperando espaço para voltar. Porque tem pessoas que não perderam a capacidade de viver, só passou tempo demais tentando sobreviver. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo o quanto sente falta de si mesma, da sua leveza, da sua presença, da sensação de existir sem carregar o mundo emocional inteiro nas costas. E talvez seja exatamente aí que a reconstrução começa, no momento em que a pessoa finalmente entende: eu não quero mais apenas suportar os dias, porque quando alguém decide parar de sobreviver no automático, o corpo começa lentamente a voltar para casa dentro de si mesma. E dentro de alguns instantes, sim, vou revelar porque tantas pessoas ainda continuam presas, mesmo quando a vida aparentemente mudou por fora. Porque às vezes a prisão mais difícil de perceber continua existindo dentro da própria mente. Mas antes, eu quero que você faça uma respiração bem profunda. Seu corpo nunca quis desistir da vida, só estava cansado demais de sobreviver sozinho. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de perceber, porque muitas pessoas conseguem mudar a vida por fora, mas continuam emocionalmente presas por dentro. Elas mudam de rotina, de cidade, de relacionamento, de trabalho, mas a sensação interna, essa continua igual. O mesmo peso, o mesmo vazio. Aquele mesmo cansaço emocional silencioso, como se alguma coisa dentro delas ainda continuasse parada no mesmo lugar. E sabe por que isso acontece? Porque o corpo não muda apenas porque o cenário mudou. Ele muda quando finalmente se sente seguro. E isso é muito profundo, porque há pessoas que saíram de lugares que machucavam, mas o sistema emocional continua vivendo como se ainda estivesse em perigo. Continua em alerta, antecipando a dor e esperando rejeição. Continua sobrevivendo emocionalmente mesmo quando a vida já mudou e aos poucos a pessoa começa a perceber que a prisão mais difícil não estava apenas fora. Ela estava dentro da forma como o corpo aprendeu a existir. Isso mexe muito com alguém, porque durante muito tempo talvez você tenha acreditado: quando minha vida mudar, eu vou me sentir melhor. Mas às vezes a vida muda, mas o corpo continua cansado, assustado e desconectado de si mesmo, porque ele ainda não reaprendeu segurança. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas sentem uma emoção tão profunda quando finalmente começam a viver experiências emocionais que reorganizam o estado interno delas. Experiências onde o corpo começa lentamente a perceber: eu não preciso mais sobreviver como antes. E isso muda tudo. Muda porque aos poucos a mente desacelera, a hipervigilância diminui e a pessoa começa a respirar diferente. Começa a perceber pequenos espaços de paz dentro dela que antes pareciam impossíveis. E isso não acontece porque ela virou outra pessoa, nada disso.
Acontece porque o corpo começou lentamente a entender que não precisa mais viver em guerra constante. E talvez essa seja a verdadeira liberdade emocional que tanta gente procura sem conseguir explicar. Não apenas mudar de vida, mas conseguir finalmente se sentir presente dentro dela. Isso é muito bonito. Bonito porque tem gente que passa anos tentando fugir do lado de fora, quando na verdade o corpo só precisava aprender que agora existe segurança suficiente para viver de outro jeito. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo quanto ainda vive emocionalmente presa em lugares que já passaram, em dores antigas, em medos antigos, em versões antigas de si mesma, mesmo que a vida por fora já tenha mudado completamente. E isso cansa, porque sobreviver por tempo demais faz o corpo esquecer como é viver sem defesa. Mas o corpo reaprende. Ele reaprende presença, descanso, confiança, quando finalmente encontra experiências emocionais onde não precisa permanecer em estado constante de ameaça. E talvez seja exatamente isso que começa a acontecer quando alguém decide parar de apenas sobreviver e começa lentamente a voltar para si. Porque existe uma diferença enorme entre continuar existindo e finalmente voltar a se sentir viva dentro da própria vida. E talvez essa seja a travessia mais importante de todas. Respira fundo, internaliza tudo que trouxemos hoje para esse encontro. Seu corpo não quer continuar preso no passado. Ele só está tentando encontrar segurança suficiente para finalmente seguir em frente. Agora vou te trazer o que você mais precisa escutar hoje. Você não está presa porque fracassou. Talvez esteja presa porque passou tempo demais tentando sobreviver emocionalmente. E isso é muito diferente. Porque pessoas emocionalmente cansadas frequentemente acreditam que existe algo errado nelas. Acham que perderam força, que perderam capacidade, que perderam a própria essência. Mas muitas vezes o que aconteceu foi apenas um afastamento silencioso de si mesmas, um afastamento construído aos poucos, entre responsabilidades, medos, sobrecargas, tentativas de suportar tudo sozinha. E talvez seja exatamente por isso que dói tanto perceber que a vida continuou andando, mas alguma parte sua ficou para trás. E isso mexe profundamente com alguém, porque no fundo todo ser humano quer sentir que ainda existe dentro da própria vida, quer sentir presença, verdade, sentir conexão consigo mesmo. E talvez essa seja a razão pela qual muitas pessoas se emocionam tanto quando finalmente encontram um espaço onde consegue simplesmente existir, sem precisar performar força, sem precisar esconder o cansaço, sem precisar explicar cada dor. Porque existem lugares emocionais que não apenas acolhem a mente, eles regulam o corpo, e isso muda profundamente a sensação de existir. Eu vejo isso acontecer muitas vezes nos atendimentos de psicoterapia que realizo. Pessoas que chegam acreditando que estão quebradas, quando na verdade estão apenas exaustas de sobreviver emocionalmente há tempo demais.
Pessoas que passaram anos tentando suportar tudo sozinhas, até esquecerem como era viver com presença. E sabe o que é mais bonito? O corpo reaprende. Ele reaprende segurança, descanso, confiança. E quando finalmente encontra experiências emocionais onde não precisam permanecer em estado constante de defesa, isso é profundo, porque talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava lutar contra si mesma para mudar. Mas o corpo não floresce sob ameaça. Ele floresce quando encontra segurança suficiente para baixar a guarda. E talvez enquanto você escuta isso, alguma parte sua esteja percebendo que sente falta de si mesma, da sua leveza, da sua espontaneidade, da sensação de viver sem tanto peso interno. E talvez essa seja a verdadeira travessia emocional. Não virar outra pessoa, mas voltar para si mesma. Voltar para um lugar inteiro onde existir não seja tão cansativo o tempo inteiro, porque sobreviver cansa, cansa profundamente. E tem gente que não quer desistir da vida, só quer descansar de sobreviver sozinha. Talvez por isso algumas conexões emocionais mudem tanto a vida de alguém, porque existem pessoas que fazem o seu corpo sentir que finalmente pode parar de lutar por alguns instantes. E isso é raro, muito raro. Talvez seja exatamente isso que tanta gente procura silenciosamente. Não perfeição, não respostas mágicas, mas um lugar emocionalmente seguro onde finalmente consiga respirar sem tanta guerra interna. E eu quero que você saiba de uma coisa com muita verdade. Você não precisa continuar carregando tudo sozinha para merecer acolhimento. Não precisa continuar se violentando emocionalmente para provar força. Não precisa continuar sobrevivendo sem descanso. Seu corpo ele nunca quis guerra, só queria encontrar segurança suficiente para voltar a existir. E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você está permitindo que alguém fale com você sem pressão, sem cobrança, sem exigir perfeição, apenas lembrando o seu corpo de que ele ainda pode voltar para si mesmo. E talvez seja exatamente aqui que muita gente começa lentamente a mudar. Não porque finalmente descobriu como controlar tudo, mas porque pela primeira vez se sentiu emocionalmente comprometida de verdade. E antes de terminar esse episódio, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Em qual parte da sua vida você sente que ficou presa? Talvez escrever isso nos comentários seja o primeiro momento em muito tempo em que você vai parar de fugir da própria dor e começar a olhar para ela de verdade. Porque às vezes a cura começa exatamente no instante que a pessoa para de fingir para si mesma que está tudo bem. Vou revelar porque tantas pessoas evitam exatamente aquilo que mais precisam enfrentar para voltar a se sentirem vivas. Porque o próximo episódio da série será quando você evita o que precisa enfrentar. E talvez esse seja um dos encontros mais profundos de toda essa travessia. Respira fundo por um instante, isso, relaxa. Algumas pessoas encontraram neste canal um lugar de pouso. Talvez essa seja mais uma parte da sua travessia e a travessia continua no próximo encontro. Meu nome é Rosimeire, sou neuropsicóloga e te encontro aqui
todos os domingos às 21 horas para a nossa série O Corpo Sabe. Te espero!